Pessoal, e aí, olha só, eu acho que já deu nossos 5, né? 5, 6 minutinhos. Então, acho que a gente já pode começar. E aí, pessoal que for entrando, eu vou admitindo na reunião. Estou feliz de vocês poderem atender hoje, né? Eu acho que sábado, começo de feriado, todo mundo nos trabalhos, nas coisas que tinha que fazer, de família, ficou mais complicado. E aí eu falei, vamos ver se a gente encontra hoje, até porque no próximo sábado eu não vou poder estar com vocês, eu vou estar fazendo um curso, é o dia todo, então eu não vou estar, inclusive eu quero depois ver se o Carlos ele tem uma proposta de apresentar algumas atividades, né, Carlos, terapêuticas, se você, a gente pode combinar, de repente, você colocar elas lá no sábado no grupo, até para a gente ter um tipo de interação, atividade, mas que eu possa acompanhar, sentar à frente, né, eu acho que pode ser interessante, e mediante isso também, de repente, a gente pode até ver a possibilidade de transferir a nossa conversa da semana para o domingo de manhã, se não for uma coisa assim muito impeditiva para vocês. Como é muito rápido, a gente faz 2 blocos, eu acho que dá certo para a gente. Oi, Ângela. Dá certo, eu acho que para a gente trabalhar assim. Mas aí vocês me respondam no próprio sábado, se a gente pode, porque eu vou postar já o próximo. É o seguinte, vamos lá. Eu falei que na primeira semana eu ia dar 2 semanas para vocês até postar a próxima missão. Essa semana eu postei a missão na sexta e a minha intenção é postar a próxima já, ou no próximo sábado, ou na próxima sexta, para que a gente consiga fechar os territórios em tempo da gente depois poder assimilar esse processo. Senão a gente vai entrar em dezembro, e eu não quero que a gente entre em dezembro, porque aí eu acho que chega no mês que está todo mundo assoberbado, com 1000 coisas, né? Final de ano já é assim para todo mundo. Então, a ideia é a gente cumprir. E por que é importante cumprir, gente? Eu vejo assim, tem pessoas no grupo que vão absorver, mas um dia talvez botem em prática, mas talvez nunca coloquem em prática. Ou seja, vai passar pela experiência e não vai ter os ganhos que ela pode oferecer para vocês. Quem tentar realmente cumprir nos tempos, mesmo com um delayzinho, um atraso aqui, um atraso ali, não tem problema, por quê? Porque pelo menos vai tentando ir no fluxo. E a gente sabe que o processo criativo, ele não é um processo de hora, né, gente, de relógio. Mas o que eu estou propondo para vocês aqui é justamente um treinamento. E quando é um treinamento, a gente sim, a gente se esforça dentro de determinadas, vamos dizer assim, definições, mesmo que a gente não tenha o desempenho adequado para aquilo. Por quê? Porque justamente você está se condicionando, entre aspas, colocando o seu cérebro, colocando o seu esforço dentro de uma, vamos pensar assim, de uma ordem, de uma organização e de uma determinação. Porque isso é muito importante quando a gente quer direcionar e organizar nossa capacidade criativa. Porque não adianta só ter criatividade também. Então, a gente pode melhorar a criatividade, mas também só ter a criatividade. E essa criatividade, ela não funcionar de uma maneira que atenda às suas necessidades, também não vai servir de muita coisa. Então, um treinamento, ele funciona para isso. Mesmo que eu não consiga, naquele momento que eu estou fazendo, por exemplo, vamos pensar um exercício. Eu estou fazendo um exercício, estou fazendo uma prova, não importa, estudando para uma determinada prova que eu tenho que fazer ali. Mesmo que naquele momento eu não consiga ter o meu desempenho 100%, porque eu ainda estou em processo de aprendizagem, ao fazer aquilo, eu já tenho um ganho importante, que depois eu posso até voltar,
revisar e fazer aquilo no meu tempo ou buscar aperfeiçoar. Entendem? Se vocês ficam falando assim, nossa, mas então eu vou ter que ter o tempo certo, eu vou ter que chegar na experiência perfeita, não vai acontecer nada. E vocês nunca vão chegar na experiência perfeita ou no tempo certo. Então, é aquela coisa, tá sem tempo? Vai sem o tempo mesmo. Tá sem coragem? Vai sem a coragem mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá ruim? Vai com ruim mesmo. Não, entendem? Por quê? Porque é fundamental a gente se arriscar. É fundamental para que o processo aconteça. Comecei ali, né? Tô indo, tô levando todo mundo de boa, mas agora eu já não posso mais não botar pressão em vocês. Claro que, eu falei lá no início, ninguém é obrigado a nada. Então, é uma auto, né? Eu tô aqui de fora, dando um estímulo externo, mas o estímulo mais importante é o estímulo interno. E por falar nisso, eu quero já começar no nosso assunto, porque eu quero falar um pouco dessa conexão que a gente está trabalhando entre percepção e memória, tá? Só que antes disso, como eu toquei nessa questão do estímulo, uma coisa que é interessante a gente avaliar e que algumas pesquisas, estava até lendo uma recentemente, mostra, depois eu lembro a autora e boto lá. Gente, vou falar de memória, uma pessoa que não tem memória, sou eu. Eu sou muito atrapalhada com nome, eu preciso revisar sempre, é muito difícil eu fixar nomes, a não ser nome de artistas, que geralmente eu consigo fixar, que aí tem uma questão emocional envolvida, que é muito importante, que eu vou falar disso mais tarde. Mas falando sobre essa questão que eu coloquei aqui para vocês, das motivações, tem uma pesquisa que mostra uma coisa muito interessante, que artistas e cientistas são pessoas mais criativas quando você olha o geral, né, da população, porque geralmente essas pessoas que, na verdade, acabam indo para essas áreas porque gostam dessas áreas, né? Então, é aquela coisa do biscoito, né? Do pacote da Tostines. Você não sabe se você é esse por aquilo ou aquilo por isso. Mas, de qualquer forma, são pessoas que se motivam não por estímulos externos, mas por estímulos internos. Então, por exemplo, são pessoas que se desafiam a inovar, a criar, não porque elas vão receber dinheiro por aquilo, ou porque elas vão receber alguma coisa por aquilo, mas porque existe um processo interno de motivação. E isso é interessante a gente pensar a importância de trabalhar a nossa motivação interna para também desenvolver mais a nossa criatividade. E tem uma outra coisa interessante que essa mesma pesquisa fala, que em parte dessa motivação interna tem muito a ver com a maneira como o nosso cérebro, como, por exemplo, os hormônios, né, que estimulam prazer, que dão prazer, funcionam. Então, geralmente, pessoas que trabalham mais a criatividade, elas acabam não... vamos pensar assim, se você faz determinadas coisas, você tem prazer por aquilo, beleza. Mas quando você começa a desenvolver mais a sua criatividade, você passa a não receber tantos estímulos, eu falo neurológicos mesmo, de hormônios, tipo dopamina, esses hormônios, né, que dão mais prazer, se você faz sempre a mesma coisa. É como se você tivesse um nível um pouco diferenciado de liberação desses hormônios. Então, você acaba tendo, para ter mais prazer, você precisa se desafiar um pouquinho mais, você precisa fazer algo diferente. E isso vai estimulando. Então, é igual, às vezes, algumas glândulas do nosso organismo, que à medida que você trabalha
o organismo de uma maneira ou de outra, ela vai, esti- ela vai estimulando o nosso organismo para a gente, e ela vai liberando de acordo com o que você vai fazendo mais ou menos. Então, uma das questões que a gente tem que olhar, Júnia, o seu áudio está ligado, se você quiser isso. Uma das questões que a gente tem que avaliar quando a gente está desenvolvendo a criatividade é o ônus e o bônus dessa situação. Porque pessoas criativas dificilmente ficam adaptadas a realidades monótonas ou a realidades repetitivas. E aí é a hora de você buscar as válvulas de escape, né? Que são atividades, por que então a gente incentiva tanto a atividade artística? Porque a atividade artística, mesmo que não seja uma atividade profissional, ela é uma válvula de escape para os desafios que vão lhe dando, ou hobby, sei lá, que seja escalar uma montanha, mas são esses desafios de você fazer coisas diferentes, ou coisas que, entendeu? Que eles vão te estimular e vão te dar esse prazer. Então, é importante a gente entender e até pensar, nossa, por que que às vezes eu tenho uma, né, o próprio Fabrício, eu tenho uma profissão que me exige uma coisa mais monótona, mais focada, mais só racional, né, porque não existe essa separação de razão e emoção quando a gente está falando de criatividade, mas eu tenho que ter esse outro lugar. Por quê? Porque você é artista, você é criativo, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui se sentem, algumas não, algumas ainda estão se sentindo muito embotada, aquela história, onde que está a sua criatividade? Algumas responderam, está enterrada lá no teste, né? Então, essas a gente tem que, vamos tirar, vamos desenterrar. E para você começar a fazer isso, você precisa realmente se desafiar, ter coragem, mesmo que o que você faça na sua avaliação seja muito ruim. Esquece isso. Por isso, a importância do exercício dessa semana, gente. O exercício dessa semana, ele tem um elemento fundamental, que é aquele mapa que eu mandei para vocês, né? Do autoconhecimento, do autorrespeito, da autoanálise, para a gente romper ou usar ele sempre. Você não usa ele uma vez. Isso é uma coisa muito interessante para vocês entenderem. Aquele mapa de Memorville, ele é um mapa que você pode usá-lo a cada produção artística ou a cada projeto que você fizer. Porque ele é um mapa de análise mesmo, de olhar para você e olhar para o que você fez. A gente pode usar até nas atitudes da nossa vida, aquele mapa. Né? Alguma coisa que você tenha feito e você começou a se recriminar por aquilo, ou você começou a sentir uma dificuldade de olhar e gostar daquilo, ou você percebeu que aquilo ali, né, tinha algumas coisas erradas, ou equivocadas, ou e aí você para e fala, não, deixa eu olhar isso aqui direito. E aí você tenta cumprir aquele circuito. É um circuito, né? Que você vai para você se reconhecer, aí observar, realmente, aqui não foi muito bom, aqui foi muito bom, mas que bom que eu consegui realizar isso. Aqui eu vejo as qualidades, e isso me dá o prazer, lembra, né? Do prazer, então da motivação interna para a gente seguir. Então, é chave esse mapa, né, que a gente recebeu essa semana para continuar no circuito, certo? Então, alguém quer falar alguma coisa até aqui para eu poder dar a sequência do que a gente falou até agora? É engraçado, Ana, que você está falando sobre essa questão da criatividade. Ela vai de encontro a uma coisa que a gente vai começar a desenvolver no nosso grupo esse mês, porque as nossas atividades do hospital ficaram paradas praticamente 2 anos por conta da pandemia, então a gente não pode ir até o hospital.
e agora parece que é possível voltar. E aí eu vou usar o argumento dos cuidados, que tem que ser refletido, repensados, né, para poder fazer justamente essa reflexão com cada um deles, dos integrantes do grupo, sobre o seu próprio papel e uma forma de você reavivar esse palhaço que está ali escondido, ficou dormindo ali, ficou hibernando por 2 anos, né? Então, eu achei muito legal essa processo interno de motivação. E esse processo eu já percebia essa dificuldade das pessoas em se motivarem, né? Eu não sei quem que falou que a minha criatividade estava enterrada, né? Eu achei muito legal porque muitas das vezes ela está enterrada porque eu tenho vergonha, que eu tenho medo de me expor, que eu tenho medo de me expor na minha criatividade, porque por que que o meu quadro é mais feio do que o da Ana? É o meu quadro. Se a Ana pinta do jeito dela, eu pinto do meu. Eu tenho a minha técnica, né? Se eu canto, né? Então achei legal essas reflexões, elas já vão ser úteis para mim e para compartilhar com as pessoas a partir Você desse sabe que mês, você né? falando do trabalho, né, de vocês voltando, eu fico imaginando, claro que agora todo mundo usando máscara, né, você tem que voltar com as máscaras. Aí eu fiquei já imaginando vocês com aquelas máscaras de boca, de palhaço, sabe, pintada assim. Você não tem noção. Ai, vai ser muito massa, muito Vai legal. ser, vai Né? ser, vai E ser. tem hoje o pessoal que pinta umas máscaras, quase que você repinta o seu rosto, ficam muito legais É essas máscaras. verdade. É o Você desafio, pode né, de fazer você. máscaras de sentimentos, né, também. As bocas, uma boca, você pode até colar na máscara, uma boca para cima, uma boca para baixo. Como é que você está Uhum. hoje? Né? E aí você cola a boca na massa, sei lá. É legal, Dá é para muita ficar coisa, são coisas muitas possibilidades. muito legais. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Ele pode fazer uma máscara transparente. Também tem as Ah, máscaras. é? Só que as máscaras Transparente. transparentes, elas exigem um tipo de tecnologia, ou por causa porque se ela é totalmente vedada, você não tem, né, plástico, você tem que olhar. Se ela tem qualquer tipo de respiro, tem que ver então como que isso é, tá? Então o pessoal tem feito umas que elas têm só um recorte de plástico aqui, principalmente o pessoal da fonoaudiologia está usando esse tipo de máscara. Então, ela é uma máscara, então ela veda, mas só nesse pedaço aqui ela tem o plástico. Uma amiga minha na Alemanha, que é fonoaudióloga, usa essa máscara, porque senão Lá, né? inviabiliza totalmente o trabalho. Então, Não, vocês... mas ele também pode colocar a máscara, mas também pode que o pessoal use também o shield, né? Que é aquela proteção na Ah, frente. é o Face Aí você tem Shield assim, lá. você tem a máscara, aí você tem o shield todo pintado, aí você não tem você pode brincar com o shield, né? Porque como ele é palhaço, o shield dele já vem a sobrancelha, já vem aquele bocão, né? A gente se divertindo, tá vendo? A gente já fica aqui inventando história dos outros. Vocês ficam imaginando uma figura dessa de 1,85 m de palhaço com Face Shield pintado. Vocês imaginam que lindo, cara. Que, na verdade, Carlos, aqui Face Shield a gente chama de nhaminha. Porque tem uma menina do hospital que falava assim, você põe nham, que nham, aí ficou nham, nham, nham. Pronto, então, vai vestir o Face Shield? Não, vestiu o nham, nham, nham. Mas é isso aí, pessoal. Olha só. Então, nós vamos, aquela história, eu estou fazendo, né? Nós vamos fazer, vai descer, eu vou tentar salvar as duas. Gente, toda vez meu computador ele salva uma e eu perco a outra. Mas depois até, Fabrício, você tem que me dar um auxiliarista aqui. Porque eu acho que uma está gravando em cima da outra, então eu vou ter que puxar uma, salvar, mudar o nome para a hora que vier a outra, né? Eu acho que aconteceu isso semana passada. Provavelmente é isso. Tem que eu consegui gravar a parte principal das duas, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Eu acho que seria importante a gente falar eu quero falar algumas coisas para vocês do ponto de vista, eu falei um pouco da percepção, né, no último encontro, da importância, por que a gente estava ali trabalhando com aqueles elementos, e hoje eu quero falar um pouco
mais sobre a conexão disso com memória, para a gente entender por que que essas coisas são tão importantes para os aspectos da imaginação e da criatividade, né? Lembra, a imaginação, ela é a base, ela é a nossa, é aquilo que a gente tem, que a gente nasce como uma estrutura capaz de reconhecimento, né, de processar todas as imagens que a gente recebe, né, porque na verdade não são as imagens, a gente recebe os estímulos, esses estímulos são traduzidos em imagens, e aí faz com que a nossa cabeça possa projetar essas imagens em diferentes tempos e contextos, né? Então, eu posso pensar no passado, pensar no futuro, eu posso misturar essas imagens, eu posso conectar isso com diferentes ideias, com diferentes coisas, né? Por exemplo, como no sonho, que vem coisas loucas e juntam e vira alguma coisa, né? Então, a gente tem essas diferentes formas de... A imaginação é essa coisa rica, né? Que traz para a gente todas essas possibilidades. Mas é daí que a gente tira o material para criar, porque a criação envolve outras habilidades, porque envolve você pegar essas coisas e processar essas coisas, né? Ou seja, todos esses estímulos, todas essas informações, de uma maneira a te trazer soluções, para te trazer resultados, talvez, dependendo dos problemas ou do que você foca para querer usar aquilo. Por isso que é muito comum as pessoas confundirem imaginação com criatividade. A imaginação é muito mais o nosso processo mental e como ele se organiza. Por isso que quando é importante a gente falar sempre da poética, porque é uma maneira da gente expressar, mas a criatividade é quando a gente realmente usa todo esse processo para fins, né? Então, por isso que hoje, agora que eu estou trabalhando mais com criatividade, eu abri minha discussão para diferentes pessoas de diferentes áreas, porque você usa a criatividade em qualquer área da sua vida, até, como eu sempre falo, até dentro da sua casa. Bom, mas então se a gente está ali falando da percepção, que é a porta de entrada, vamos pensar assim, de todos os estímulos que chegam até o nosso cérebro, uma vez que esses estímulos chegam, eles precisam ser armazenados. Eles precisam ser guardados, porque senão entra e sai, né? E aí vem a função da memória. E a memória não é um bloco, né, gente? A memória, ela é um monte de coisa. Existem vários tipos de memória e vários níveis, né, da memória no nosso cérebro. E ela é processada de diferentes formas. Então, uma vez que você recebe, você precisa reter. Como que você vai reter isso? Esse é o papel da memória. E essa memória, ela pode, então, reter de maneira breve, de maneira longa, de maneira operacional. Então, a gente vai tendo essas diferentes memórias, de maneira inconsciente, inclusive, né? Essas diferentes formas da memória trabalhar, ou seja, do nosso cérebro guardar aquilo que a gente recebe e descartar também, porque ela é um processo de descarte. Aquilo que não guarda vai embora. Então, ela processa essa seleção de coisas. E ela é fundamental, porque se eu não guardo a minha experiência, eu não tenho um elemento básico para saber reproduzir isso depois. Né? Aquilo que a gente comentou. Imagina se todo dia de manhã eu tivesse que aprender a como escovar os dentes. Eu não saía de escovar os dentes, porque eu ia passar o dia inteiro tendo que... lembrando como é que faz, né? E aí não ia dar certo. Então, então você tem esse tipo, né, coisas que vão para a nossa memória, que elas entram num lugar que a gente chama de quase que automático. Então ela usa, né, sei lá, ela opera, né, de maneira a automatizar um monte de aprendizados que nós temos,
e que a gente vem carregando isso ao longo da nossa história, da nossa trajetória. Então, são conhecimentos, aquisições, e isso tem muito a ver, às vezes, principalmente com as memórias corporais, com as memórias, né, mecânicas, são fundamentais. Então, todo o nosso organismo, toda célula precisa de memória. E aí você vai tendo as memórias mais do campo cognitivo, e que também elas vão se processando de maneiras diferentes. Memórias que eu retenho de uma maneira muito rápida, de 1 a 6 horas, por exemplo. Então, às vezes eu preciso trabalhar um conteúdo, eu preciso dar uma aula, eu preciso fazer uma prova, dependendo da maneira como eu trabalho, eu puxo aquela, né, eu estudo, eu capto aquela informação rapidamente, porque eu vou precisar dela com mais clareza, com mais propriedade, uso, e aí aquilo ali, sabe Deus para onde vai. Porque aquilo pode, dependendo da sua capacidade de conectar a memória de curto prazo com as memórias de longo prazo, você pode reter muito daquilo, como você pode reter nada. Eu falo, a minha, ela tem vontade própria. Porque a hora que eu falo, é para guardar, ela não guarda. A hora que eu falo assim, não quer guardar isso, ela guarda. Então, isso eu acho que é com todo mundo, né? Mas assim, e às vezes até a minha de curto prazo me dá rasteira. Assim, é um terror. Eu já cansei de passar vergonha de chegar assim, a pessoa fala, olha, o nome do fulano é Ricardo. A hora que eu chego, prazer, Jorge. Assim, não é nem um nome assim parecido, Renato, com Ricardo. Vem um outro nome louco na cabeça na hora, sabe, né? E me faz essas pataquadas. Mas tudo bem, é parte da vida, eu já me adaptei a passar vergonha. Então, uma coisa que é importante a gente... Então, a memória, ela tem todos esses aspectos. Essa memória de longo prazo, ela é muito importante também, porque é ela que vai reter todas as nossas experiências, vai acumular, principalmente do ponto de vista cognitivo, né? Coisas que vão ser muito importantes para a gente acessar, e ligada à criatividade também. Porque se a criatividade ela vem da minha capacidade de conectar coisas que eu já vivi, que eu já vi, que eu experienciei, então eu preciso acessar essa memória. Especialmente essa memória de mais longa né, de mais longo prazo. Porque às vezes vem uma coisa, gente, de uma vivência da infância. Vem uma coisa que eu vi, lembra que tem um processo de incubação? Esse processo de incubação, ele é um processo que justamente ele vai randomizando ali, de alguma maneira, que a gente não tem acesso, a pegar coisas, às vezes, que são recentes, mas coisas que são muito longas, muito de trás. E aí, então, quanto mais a gente vai ajudando nossa cabeça a fazer isso, ou seja, eu vou dando, por isso que por isso que é provado que criatividade se desenvolve, se treina, né? Porque você vai colocando o teu cérebro em contato com essas situações nas quais ele vai tendo que trabalhar isso. Agora, outra coisa importante da memória, nossa reunião, não, temos 5 minutos ainda, vai dar. Aí depois eu vou fechar e nós vamos abrir para fazer essa discussão e aí eu vou trazer o território de Memorville para a gente entender aqueles passos, tá? Fala, Fabrício. Ana, só não esquece a hora que você terminar essa aqui que você está gravando, né? Você renomeia o arquivo primeiro. Isso, eu vou fazer isso. Foi o que eu não fiz para não da outra perder. vez, a hora que entrou outro, dancei. E assim, eu tenho uma teoria sobre essa questão da perda de memória, sabe? Se chama ignorância seletiva. Com certeza. Faz. A memória, ela é diretamente ligada às questões emocionais, né? Então, você vai ter coisas que realmente você vai querer guardar ou não, por questões de afeto, de sensibilidade, de intensividade daquele fato, daquela emoção. Então, tem coisas que são muito intensas, e aí vai depender, porque cada um tem uma forma de processamento, que são ruins, e você prefere jogar para o seu inconsciente, ou até jogar fora, como coisas que
que também são ruins e você resolve fixar e ficar preso naquilo, né? E aí são esses loopings que a gente fica dando e não consegue, às vezes, sair de determinadas situações. Tem uma pesquisa que mostra uma coisa muito interessante. Eles pegaram pessoas que estavam com, eu acho que é o lóbulo frontal, não sei qual que é o lóbulo que retém a memória de curto prazo. Elas tiveram uma lesão, perderam esse pedaço, e eles fizeram um teste, colocando essa pessoa em contato com uma pessoa bacana, que era super solícita, com uma pessoa neutra e com uma pessoa que ensinava as coisas de uma maneira muito agressiva, muito assim. E aí, logo em seguida, logo passando umas horas, eles traziam a pessoa, né, quer dizer, depois que passava o tempo da memória curta, e botavam só a imagem. Ah, se você tivesse que confiar ou que perguntar para qual dessas pessoas você buscaria ajuda? Olha que interessante. Todas as pessoas, a maioria escolheu a pessoa que foi solícita ou a neutra, mas especialmente a solícita. Ninguém escolheu a que foi agressiva. Olha que interessante isso, né? Essa pesquisa. Porque, obviamente, aí eles vão mostrar que existe algum outro lugar que não é necessariamente esse lugar oficial de guardar a memória, que também guarda as experiências. E aí a gente, né, vai lá e busca isso. Eu achei muito interessante. Então, Você sabe... pode falar, pode falar. Não, eu ia fazer um comentário. Eu sempre tive comigo uma coisa assim. Eu acho que a gente só faz aquilo que nos traz um certo significado. Então, eu não sei se essa maneira de eu pensar, ela cabe um pouco com o que você está falando, né? Acho que tudo aquilo que tem um significado para nós, a gente retém, a gente executa, a gente faz com prazer, com gosto, né? O que você acha? Faz um certo Não, faz. E porque, sentido? justamente, por exemplo, quando você vai estudar sobre cognição, o aspecto emocional, ele é fundamental nisso. Então, por exemplo, você vai reter realmente as coisas que te estimulam ou que te trazem que criam alguma significação ou que criam algum tipo de marca. Então, podem ser situações diferentes, entendeu? Mas o prazer, quando é alguma coisa prazerosa, ou quando é alguma coisa estimulante do ponto de vista, assim, que aquilo te traz, libera algum tipo de hormônio, né? Uma dopamina, uma coisa que você quer repetir aquilo, você se empenha mais. Por isso que a gente consegue, por exemplo, quando você está com atividades que você tem muito prazer nelas, ou que são atividades que você realmente se interessa, que é aquilo que eu estava até falando, fiz aquela live sobre o flow, né? A gente pode ficar horas envolvidos naquele processo, aquilo não é cansativo, e aquilo fixa, né, os conhecimentos que a gente envolve. Por isso que eu falei, é fundamental, gente, vocês têm que se envolver, buscar o envolvimento, buscar a motivação interna, porque senão realmente vocês vão perder muito, né, daquilo que a gente vai poder trazer aqui para vocês. Beleza. Ana, Fala. eu vou esperar o pessoal voltar. Você me dá 5 minutinhos, que eu só quero falar uma coisinha para complementar o que você está falando, em relação a PNL explica algumas coisas que você está falando, confirmando o que você está falando. Só peço o pessoal voltar. Sim, A sim. gente Daqui a pouco eu abro esse, você pode colocar, que eu acho que vai ser legal. Sempre bom, né, gente? A gente tem que ir se contribuindo. Isso aqui é um grupo, né? É um grupo para a gente ir somando as nossas referências, as nossas experiências. Eu acho isso sempre muito bacana. Porque qual que é legal, né? Sermos pessoas de diferentes lugares, com diferentes olhares, com diferentes experiências do trabalho, das nossas formações, e isso soma demais, né? Como eu falo, o trabalho da criatividade, quando ele se torna um trabalho coletivo, ele é muito mais potente, porque a nossa mente criativa, ela está aqui, ela está em desenvolvimento, e ela tem uma forma muito específica, né? Ou seja, eu processo, eu incubo as ideias à minha maneira.
E aí, quando eu junto com uma outra pessoa que tem uma outra vivência, ou seja, ela traz outras experiências, e aí a gente junta para poder pensar em alguma, né? Vamos pensar numa inovação, ou vamos pensar numa forma de, né, sei lá, aplicar um conhecimento em alguma área, aí fica uma coisa muito incrível, né? Hoje em dia, tem muitos grupos fazendo isso, porque o corporativo já tem feito isso. Ele já junta pessoas para desenvolverem soluções, né? No campo da engenharia, no campo das novas tecnologias, isso já, até na moda, quer dizer, em várias áreas, na editoria, as pessoas já estão trabalhando tem muita consciência da importância do trabalho coletivo para a inovação, ou para a criação de questões que vão mudar a realidade, inclusive, né? E então, assim, é muito bacana. Por isso que eu prezo tanto pela possibilidade da gente estar fazendo esses grupos, e esses grupos serem esses grupos menores, que a gente possa se juntar, porque eu acho que essa troca que a gente vai trazendo aqui, vai fazendo uns com os outros, e justamente serem pessoas de diferentes áreas, pode surgir coisas incríveis, coisas que a gente possa até pensar coletivamente para fazer, ou coisas que no coletivo somem para o lugar de cada um, né? Onde cada um está fazendo o quê na vida. Então, é muito bacana. E aí, para isso, né, gente, nós temos que ter memória. Voltando à memória, a gente tem Você que ter memória. sabe, Memória para reter tudo. Fala, Fabrício. você sabe que essa questão da criatividade no ambiente empresarial, eu já tive problemas onde eu trabalho hoje por conta disso, porque eu sou programador. Eu não gosto de falar que eu tenho cargo assim. Eu sou programador, eu gosto de ser chamado de programador, né? Porque a pessoa fala assim, o que você é? Eu sou gerente de tecnologia da informação. Acho isso tão snob, e isso parece que não produz nada. Então, o programador, e a área de desenvolvimento de aplicativos para celular hoje, ela exige um nível de criatividade, um nível de conhecimento, de teoria das cores, né? Porque programador antigamente fazia aqueles programas cinza, né? Era cinza, preto, um vermelho, um azul, uma coisa show de bola, lindo, maravilhoso. E aí, eu começo a ver outras coisas dentro da empresa e em alguns momentos eu me posicionei dizendo por que disso, por que daquilo, por que disso. Então, hoje eu sou chato, eu sou intransigente, eu sou deixado de lado, porque eu não, por exemplo, eles produzem um produto, mas assim, sabe aquela coisa de síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Porque o mercado só compra isso, eu só vou vender isso. Uhum. E assim, e o conceito, por exemplo, do design thinking, da experiência do usuário. Então, assim, eu desisti de tentar falar dessas coisas para as pessoas, porque isso assusta, né? Disseram que a pessoa que cuida do marketing da empresa é do RH. Isso é impensável na minha cabeça, isso não vai, né? Aí eu desisti, falei, eu abandono, não vou me envolver, porque eu vou direcionar minha energia para outras coisas, Aqui né? do Vale do Silício, que aqui o povo é isso, o povo aqui busca assim, eu sou faxineiro, não, eu sei o que eu quero, vem cá, senta aqui, me conta da sua experiência com isso. O outro é astronauta, não, vem cá, senta aqui então, junto com essa faxineira, nós vamos ter uma conversa aqui agora. É a observação da dor, né? Né? É observar a dor do que está à sua volta, né? Eu acho que a criatividade talvez tenha uma relação muito próxima com isso, né? De você perceber uma dor, e isso eu estou falando de desenvolvimento de um produto, você perceber uma dor e a partir dessa dor você criar alguma coisa, que pode ser um produto, pode ser... Tem um aspecto que é fundamental também, né, quando a gente está falando justamente dos desenvolvimentos e estudos da criatividade, toda essa parte, né, que o Carlos também quer colocar, né, de como funciona isso aqui na nossa mente, que fala que, por exemplo, do ponto de vista evolutivo, se a gente vai pegar lá os neandertais, que são os, né, os que realmente começaram
a começar, assim, a fazer as ferramentas, mas a começar a ter mais, porque as ferramentas foram antes ainda dos neandertais, que o homem conseguiu já desenvolver ferramentas. Gente, até bicho desenvolve ferramenta. Eles são capazes de pegar coisas e fazerem, tá? Aí os neandertais, eles começaram a desenvolver ferramentas, porém eles já começaram a criar símbolo, né? E a criação do símbolo é o começo mesmo da nossa capacidade de imaginar, de criar e etc. Com diferencial para os demais seres. E quando eles começaram a criar esses simbolismos, eles justamente desenvolveram era fundamental eles desenvolverem coisas para superar a dor, para superar o desconforto. Então, por exemplo, a questão de você enterrar um ser e criar a partir dali uma forma de entendimento da ida daquela pessoa, ou seja, da perda daquela pessoa, e aí não importa qual mito, ou qual ideia, ou qual impressão, não importa, né? Aqui não é uma questão de discussão religiosa, mas do símbolo. Então, quando você faz isso, você acredita, não, ele continuou vivo, ou não, ele passou por um rio, foi por um barco, sei lá, igual os egípcios, etc. Você ameniza o sentimento da dor. E por aí vai tudo que nós criamos ao longo da nossa história. Porque a gente criou as coisas, inventou situações, né, ou não só coisas simbólicas, do ponto de vista da nossa imaginação, de criar histórias, mitos de origem ou de, né, sentido para a vida, mas de ferramentas para o nosso cotidiano, foi para minimizar dores. Então, você chega hoje ao nível da gente estar criando até inteligências artificiais ou máquinas que superam as dores humanas, né? Quer dizer, eu não tenho mais que pegar um estivador ou milhões de homens para carregar uma pedra para botar numa construção, ou escravizar pessoas para botar ali. Eu escravizo de outro jeito. Né? A gente fala a escravidão hoje é simbólica, né? Ela está no outro nível. Mas, de qualquer forma, eu não preciso mais, entende? Impingir aquele tipo de dor, de sofrimento, ou mesmo me submeter àquilo. E aí eu tenho um guindaste, eu invento o guindaste, eu desenvolvo toda a lógica, né? De pesos e tudo para poder falar. Então, a roda. Pensa, né? Como foi bom observar as pedras rolando montanha abaixo e pensar, não, eu posso criar posso criar um negócio que vai, que empurra, que roda, né? Botar em cima das madeiras e ir rodando, e aí a gente vai superando e resolvendo as nossas dores. Então, isso que você falou vai no âmago, ô Fabrício, do que é o processo, inclusive, da criatividade. Como que a gente usa, por isso que ela é uma solução. Porém, onde que isso se diferencia da inteligência? Porque olha como isso está juntinho da nossa capacidade de inteligência. Né? A criatividade é um tipo de inteligência, mas ela está além. Alguns teóricos colocam que a criatividade ela está acima da inteligência e da imaginação. Porque justamente é a hora que você usa a tua imaginação e a tua inteligência para buscar novos caminhos. Porque a inteligência já resolvi a roda, resolvi o problema. Só que quando você resolve um problema, surge outro. É igual reforma de casa. Você está reformando a casa. Não, vou reformar só esse pedacinho, que esse pedacinho está ruim. A hora que você reforma, ele fica bonito, aí você começa, mas aquele pedaço ali não está bonito. Aí eu falo que é o efeito Jacques. Chega o francês na obra. Já que esse daqui não está bom, agora eu vou resolver esse daqui. E aí a reforma nunca acaba. Aí eu sempre falo, reforma você não termina, você desiste. Porque é infindável. Você vai, a hora que você não, terminei a casa inteira, mudou a moda.
Aí aquilo que você tinha feito lá atrás, já está cafona. Vou mudar aquilo de novo. A minha mãe é uma pessoa extremamente criativa. E eu acho que a gente herdou muito também, porque a criatividade você herda, 10%, viu, gente? A gente herda. O resto são os fatores existenciais. Mas eu acho que a gente herdou muito dela. E minha mãe não para. Minha mãe está com 84, 85? Sei lá, acho que ela fez 86 esse ano. Não, 85. Ah, eu não sei. Já perdi a conta dela. E ela não para de fazer reforma na casa dela. E ela é uma pessoa... minha mãe, com pandemia, psicanalista, não sabia usar o celular. Hoje ela atende online, ela dá palestra, com curso, com coisa, ou seja, ela tem uma força de adaptação, uma força de buscar conhecimento como poucas pessoas que eu conheço na vida, sabe? E ela é um exemplo para mim por causa disso, inclusive. Então, ela nunca parou de reformar a casa, eu fico rindo, mas assim, porque, óbvio, isso é só um efeito daquilo que eu falei para vocês no início da reunião, o efeito da criatividade, que é você estar sempre em movimento. E aí você vai achando um lugar aonde você vai botar essa energia, porque se também você pega essa energia e coloca no lugar errado, você se lasca na vida, porque você não consegue construir coisas sólidas, coisas consistentes. E é muito importante a gente construir coisas consistentes, metódicas, de longo prazo, que a gente tem que pagar o preço daquilo. Eu preciso, sim, repetir, porque a repetição faz parte, inclusive, da fixação da memória, voltar à memória. Repetir aquilo muitas vezes, e aquilo é chato, aquilo não é legal. Então, por isso que muitas pessoas criativas sentem dores nesse lugar. E aí, aqueles sistemas que também eu estou trazendo, que são os monstros, o jogo que eu estou fazendo com vocês, e trazendo esses esquemas, ou esses mapas, eles são muito mapas para nos ajudarem. Por um lado, nós temos as missões que vão desenvolver a nossa criatividade, estão nos ajudando nisso. Mas eu preciso ter mapas, eu preciso ter estruturas, né? Então, primeiro, estruturas de entendimento do meu tempo, organização do meu tempo. Agora, um mapa de reconhecimento dos meus caminhos e das minhas falhas e das minhas, sabe? Então, ou seja, a gente precisa ter ferramentas que são muito necessárias para que a nossa criatividade não se perca. Eu até fiz um post, eu fiz um reels essa semana, né, de uma louca, né, de uma rainha, peguei um filtro desses do Instagram e fiz a rainha louca correndo pelo palácio, né? Eu falei, sua criatividade está como a rainha louca, né, insana, fazendo as coisas só pelo desejo, ou ela está direcionada? Então, é fundamental a gente entender, porque as pessoas têm uma ideia muito romântica da criatividade. Ou de pegar aquelas pessoas que são profundamente criativas e que realmente transformaram muitas coisas no mundo, alguns artistas, alguns, né, cientistas, mas que eram pessoas muito desequilibradas. A gente não quer isso também. Né? Então, a gente tem que... Opa, onde que eu quero estar nesse jogo? Eu quero estar... Tudo bem, eu quero entrar para a história, mas com uma vida louca, desgraçada, né? Ou eu quero realmente ter uma vida plena, próspera, onde eu vou solucionar os meus problemas, onde eu não vou passar... Né? A Júnia, se a Júnia não tivesse a criatividade dela, e mesmo fazendo as coisas que hoje ela vê que não foram coisas legais, assim, bonitas, mas ela pegou aquele EVA, ela fez todos os bonequinhos, os negócios, e foi lá e vendeu na faculdade para ela conseguir manter a faculdade, conseguir se manter na faculdade, né? Ela não conseguiria estar onde ela está hoje, formada, com uma profissão, quer dizer, reconstruindo e levando a história dela. Então, a gente tem, gente, que, sabe, buscar as ferramentas, as nossas possibilidades.
Carlos, fala o que você queria falar para eu retomar a questão da memória. Olha, gente, Aí você já boa puxa. tarde. É o seguinte, deixa eu só comentar uma coisa. Primeiro, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose e programação neurolinguística, então eu estudo essa parte de mente. E eu sou engenheiro de formação e eu trabalhei com programação, então eu sei o que é programar. Eu entendo o programador e eu entendo os problemas do usuário. E tem uma coisa que foi colocada aqui, que é o seguinte, o aprendizado. A nossa mente só aprende por 2 processos. Ou pela repetição, eu repasso. Estou falando de aprendizagem, não estou falando de excelência. Tá? Ou pela intensidade. Então, por exemplo, se eu colocar o dedo na tomada, vou tomar um choque, já aprendi, não preciso repetir o processo. A intensidade, né, o trauma foi, pum, aprendi. Tá? Outra coisa que foi comentado pelo Fabrício, significação. O nosso cérebro ele é muito limitado e ele recebe muita informação. Então, eu tenho que dar relevância à informação, tenho que dar foco no que eu tenho. Então, um monte de informação que eu recebo, a informação para eu processar tem que ter significado. Eu tenho que encaminhar. Então, eu leio uma manchete de jornal. Né? O Brejeiros Futebol Clube ganhou do 15 de Piracicaba por 2-0. Essa informação é relevante para mim? Não, então esquece. Porque eu torço para um dos seus times. Aí eu vou dar um destino para ela. Então, a gente tem isso. E tem o foco. Por que mulher grávida, né, quando fica grávida, descobre que todas as mulheres do mundo ficaram grávidas? Porque quando a gente troca de carro, você descobre que todo mundo trocou carro junto com você e todo mundo tem o mesmo modelo da mesma cor. Porque aquela informação passou a ter significado e você passou a prestar atenção. Isso é um dos aspectos. Tem um teste que eles fizeram com o pessoal. Eles pegaram as pessoas, colocaram para assistir um jogo de basquete. E aí eles deram a seguinte ordem antes: vocês precisam contar quantos passes aconteceram no jogo. E lá no lugar do jogo entra um desses bonecos de torcida, né? Um cara, sei lá, vestido de alce. Eu tenho esse vídeo. Eu posso disponibilizar para vocês esse vídeo. Eu passo para vocês, você passa no grupo. As pessoas não viram o alce, né? Só viram a quantidade. E com outro grupo, eles colocaram sem essa orientação, sem esse direcionamento. As pessoas viram o cara com alce. Ele é que chamou a atenção. Né? As pessoas viram mais do que até lembram do jogo. Então, isso é muito interessante nessa questão do foco. A gente entender e detalhe, por isso que eu falo, tem horas que você tem controle, tem horas que você não tem controle. E a memória, como eu falei, ela tem todos esses aspectos. E tem também uma questão muito interessante, que o sonho, até essa semana na live que eu fiz, eu falei sobre isso. Uma das funções do sonho, segundo algumas pesquisas, é a retenção, a escolha de memórias que vão ficar guardadas. Então, por exemplo, você tem as suas vivências. Lá no seu sonho REM, principalmente, que é aquele momento que a hora que a gente está dormindo mais e que muitas vezes a gente não lembra do que está acontecendo, naquele momento o cérebro ele está buscando imagens e buscando situações que vão ficar retidas. Algumas no consciente, mas boa parte no inconsciente. E essas informações, elas vão ficar ali. E você pode acessá-la de vez em quando, claro, quando você precisa, por isso que às vezes a gente não saca de onde veio, né? Veio um insight, e você fala assim, gente, esse trem veio, porque vem de algum lugar que estava lá guardado, né? Ou vem de realmente coisas que você tem consciência que você organizou, tá? Então, olha que interessante, né? Então, além disso, existe essa conexão do sonho com vamos pensar assim, com alguns dos mecanismos que o nosso cérebro utiliza para reter memórias. Gente, mas aonde que eu quero chegar nisso para a gente falar do que nós estamos fazendo de verdade? Porque eu acho legal dividir com vocês esses conhecimentos,
sabe? Porque, assim, é legal a gente entender que, nossa, a memória é boa para eu criar só. Mas, realmente, por que que ela é tão instigante? Por que que ela está realmente conectada aos processos de criatividade? E por que que, ao criar, eu tenho que prestar atenção? Se eu quero desenvolver minha criatividade, eu tenho, sim, que prestar atenção nesses aspectos que são fundantes do processo. Se eu tenho que prestar, né? Se eu tenho que usar minha percepção, ter consciência da minha percepção, é um elemento, porque isso vem para dentro, meu cérebro vai trabalhando isso de uma maneira melhor, a memória da mesma maneira. E por isso que aí eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios a partir desse, né, de Memorville. Só que Memorville tem muito mais do que só trabalhar a memória. Eu vou fazer o sharing daquele post que eu mandei, né, do documento, para eu poder falar algumas coisas para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que é esse aqui, Memorville. Ok. Vamos ver se ele entrou. Isso, ele entrou. Vou botar vocês aqui em cima, que aí fica mais fácil para a gente ver. Bom, o foco nosso é esse, como eu acolho a minha criatividade. Então, por que eu estou trazendo isso, né? A gente foi lá, a gente fez o primeiro reconhecimento das nossas capacidades poéticas no primeiro território. No segundo território, eu convidei a vocês a entender aonde que está a criatividade, ou seja, onde que ela habita em vocês, né? Perceber esse lugar. E agora eu tenho que acolher, entender que essa minha criatividade, ela está aqui, ela é minha, né? E como que eu acolho isso? Então, vocês vão, ao final, com a pergunta, né? Depois que vocês fizerem, que eu vou dar a missão, porque lembra que eu não dei a missão, vocês vão ter que chegar até aquele ponto X para eu dar a missão. A ideia é você sentir as suas qualidades para seguir com mais confiança nesse processo. Então, olha só, por que eu estou conectando isso à água, ao elemento água? Porque, gente, a memória, ela é muito conectada. Primeiro, né, gente, nós viemos da água, nós somos água, então a água está na estrutura, mais que a gente, né, tem o mito da terra, mas efetivamente esse corpo é muito água, né? Ele é muito aquoso. E a gente tem uma força nessa memória desse organismo. E, ao mesmo tempo, a memória ela tem esse elemento de conexão com o nosso passado, de conexão com a nossa história, de conexão com os nossos ancestrais. Ali na Terra, a gente tem as raízes, mas aqui a gente tem o afeto, aquilo que a gente carrega, que a gente traz com a gente, que as nossas memórias afetivas, né? Especialmente não só da nossa história, mas da nossa ancestralidade. Então, quando eu trago Memorville, eu estou trazendo para a gente poder entender essa força e como é importante isso quando eu vou criar. Porque eu crio a partir do que eu sou, né? Eu crio a partir daquilo de onde eu me originei. Eu não sou original, eu vim de alguma coisa. Então, tem esse lugar, que é esse lugar, né? Então, esse lugar da água, que é esse lugar da gente reconhecer essas origens, e ao mesmo tempo dessa água que acolhe, né, gente? A gente entra nela. A água é uma delícia, né? Só quando ela não está muito gelada, muito quente, porque ela tem que estar na temperatura certa para envolver a gente. Quando ela está gelada demais, ela dói, ela machuca, assim quando ela está quente demais. O afeto é isso. O afeto, ele tem que ter esse equilíbrio. Um afeto gelado é muito ruim. Um afeto quente demais também é muito destruidor. Então, a gente tem que achar esse lugar dessa água morna, né? Ou seja, por isso que as águas de Memorville,
elas são aquecidas, elas são águas afetuosas, para a gente poder entender. E são lagos, né? Existe o mar, que é água salgada, essa água longa, mas existem as lagoas, porque nós temos esses lugares. A nossa mente, a nossa memória, gente, são como essas lagoas. São esses lugares que a gente vai guardando os nossos afetos, as nossas histórias, os nossos reconhecimentos. Então, é muito importante a gente reverenciar, né? Estar nesse lugar, morar, né? Eles moram sobre essas lagoas. Então, a gente mora sobre as nossas memórias, a gente mora sobre esses lugares. Então, por isso que eles têm, né, gente, essa habilidade de mergulhar, porque para a gente poder acessar as nossas memórias, a gente precisa fazer esse mergulho. A memória, ela não é uma coisa, não é voltar no passado. Não, isso não existe. A nossa mente não projeta passado, ela não nos leva ao passado. Ela traz o passado e nos projeta uma nova realidade. Então, quando eu estou aqui lembrando de alguma coisa que eu vivi, eu não estou lá, eu estou aqui agora. E aquela memória lá, ela não é mais como aquela, porque ela já é carregada de novos sentidos daquilo que eu estou vivendo agora. A minha mente não consegue fazer essa diferenciação. Por mais que venham cheiros, um monte de coisa daquele momento, mas nunca mais é aquele momento. É como se fosse um rasgo, por isso que é um mergulho. É vertical isso, nesse sentido, né? Então, eles são esses mergulhadores, essas pessoas que são, sabe, que aceitam, que permitem entrar, fazer esse mergulho. E, ao mesmo tempo, esse respeito, né, gente? Esse respeito pela história de cada um que já viveu ali, de cada um que já passou por aquilo. Porque todo o nosso conhecimento e tudo que a gente cria não é do nada. Gente, a quantidade de pessoas que eu já li e que eu tenho que reverenciar para o conhecimento que eu consegui adquirir a partir delas, né? Ou seja, e a quantidade de artistas que eu já vi, que eu já olhei o trabalho, que eu já fruí, e que eu preciso, sim, respeitar e reverenciar a influência, a força da minha mãe, do meu pai, dos meus avós na minha história. Então, esse lugar é muito importante para a gente entender onde que a gente está como sujeito criador, né? E aí a gente vai entender que é isso. Olha o que eles falam, olha que bonito. Dizem que devemos buscar ser águas limpas, a fim de olharmos para dentro e podermos enxergar quem somos. Porque se a água está muito turva, está muito agitada, a gente não consegue ver. Nós não somos ainda águas limpas. Nossas águas são turvas. Nossas águas são muito poluídas com muitas coisas. Mas é uma busca, é um caminho que a gente precisa ir, aceitar, buscar, querer, desejar, né? Porque aí a gente vai nele. E aí, então, olha que legal, eles fazem as advertências para a gente. Porque se a gente está dentro nesse mergulho, se a gente está olhando para a gente vai encontrar muita coisa ruim, porque as águas não são limpas. As nossas potencialidades são muito limitadas, né? Nós temos muitas limitações. E nós fazemos coisas que não são da maneira como a gente imagina. Lembra? A imaginação pode tudo. Ela quer um mega plus, que é o trabalho mais lindo do mundo. Mas não é isso que a gente faz. E aí vem essa bactéria invisível, e que muitas vezes, sim, ela vem de fora para dentro. A gente engole ela. Porque ela vem muito das experiências que a gente tem na vida, das pessoas que nos diminuíram, ou das pessoas que nos reprimiram, das pessoas que nos criticaram ao longo da nossa trajetória, das experiências negativas que a gente teve ao mostrar alguma coisa e não ter tido retorno. É muito duro para a gente que faz as coisas
por exemplo, não ter retorno. Por exemplo, a gente, né, eu e o Carlos estamos ali postando, produzindo conteúdo na internet, você faz um post, ninguém curte, dá um desespero aquilo, é uma tristeza. Ou você leva uma ideia, ninguém interage, entende? Então, a gente vai começando a receber esses estímulos externos, porque o não estímulo também é um estímulo, ou seja, a não resposta do outro é também um estímulo, e isso vai minando você por dentro. Isso vai mexendo. Ao mesmo tempo, a gente só quer a luz, né? Só quer a ribalta. E não, a vida não é feita de luz e ribalta. Não é feita só de aplausos. É muito mais feito de críticas. Então, você precisa... Aí, o que a gente se transforma? No primeiro crítico, né? Aquela pessoa que quase se mata. Quase se... Eu tenho consciência disso, né? Só que se eu não enfrentar isso, se eu não lidar com isso, eu paro, eu me bloqueio e eu não vou caminhar. Eu não vou ter coragem, eu não vou pagar o preço de esperar o tempo certo das coisas. Eu não vou criar. Eu vou me limitar, que é aquilo que o Fabrício colocou, né, Fabrício? Fica mais fácil ficar no lugar que todo mundo está entendendo do que ousar, né? Do que tentar fazer um diferente, porque o preço que a gente paga é alto. Você tem um tempo, você tem perdas no processo. Então, esse bichinho da autorrejeição, ele é muito forte, essa bactéria. E se você não enfrenta, ou dá o tempo, ou aceita, vê que olha como que eles fazem, eles são muito inteligentes para lidar com essa bactéria. Eles não têm como eliminar, do ponto de vista, nunca mais ter essa bactéria lá na terra deles. Ela volta e meia aparece nas águas. Mas eles entendem que primeiro ela tem um ciclo. Ela nasce e morre. Então, você faz o quê? Você isola. Ó, deixa ela quieta ali. Porque ela vai ter o ciclo dela, ela vai vir e vai embora. Porque é tudo muito passageiro, né? Mas, ao mesmo tempo, eles percebem que existem mecanismos para fortalecer esse organismo para enfrentar essa bactéria. E aí eles trazem para a gente um mapa, que é esse mapa, né, desse ciclo de tomada de consciência como pessoa criativa. Que aí depois eu vou mandar esse ciclo grande para vocês olharem ele com mais calma, né? Ele passando aqui, olha que legal. Pelo autoconhecimento, pelo autoconceito, pela alta valorização. Ana, põe ele maior. Isso. Eu tenho... Ai, gente, essa atrapalhada. Ai, meu Deus, o tempo. Então, olha aqui, o autoconhecimento. Eu aprendi a me conhecer. Eu tenho que aceitar que eu tenho que... Porque é o seguinte, gente, quando eu fecho um ciclo, eu abro de novo o ciclo. E quando eu abro o ciclo é porque eu já aprendi alguma coisa, né? Quando você completa esse ciclo, então por isso que eu aprendi. A gente sempre vem de um lugar de aprendizado. A gente não está inaugurando nada. Todo mundo aqui tem a sua jornada de autoconhecimento. Então, vocês já têm conhecimento sobre vocês. Ninguém aqui né? Nossa, nunca olhei para mim. Não, todo mundo já tem de algum lugar. Então, eu tenho esse aprendizado. E aí, você tem que se reconhecer. Só que da primeira jornada para cá, a gente falou, nossa, que legal, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho as minhas habilidades criativas, eu sou inteligente. Porque isso a criatividade é uma inteligência. Só de pensar, a gente já é inteligente, né? O celular tocando aqui. E aí, Ana, a gente pode dizer nesse processo que a nossa vida é uma constante reorganização de rota, refazer rotas, como se fosse o Waze, né? Você erra o caminho, ele vai refazendo. Ele vai te dando. Mas você só tem condição de refazer essas rotas se você realmente perceber onde que você errou. Senão a gente continua errando do mesmo jeito, né? E a gente fica meio fechado. Isso é um círculo, mas não é um círculo fechado. Vocês observam que ele está aberto? Intencionalmente, eu não fechei esse círculo. Ele não é vicioso, né? Porque ele vai,
você vai caminhando com ele. E você pode usar ele em diferentes lugares dos seus processos. Como eu falei, você pode usar esse ciclo num desenho. Eu posso pegar aqui, ó, o desenho que eu fiz hoje aqui lá do meu exercício, e eu posso fazer em cima dele esse ciclo. O que eu aprendi com esse desenho? Que legal, nossa, eu fiz uma coisa interessante. Mas aí depois eu fui pensar um monte de coisa desse desenho aqui, depois eu posso até falar. E aí eu falo, mas onde que eu errei? Aí eu posso avaliar, eu não consegui fazer a mão, eu comecei a fazer uns negocinhos aqui, mas depois eu até tentei consertar, porque eu não gostei. Aí da próxima vez, com certeza, eu já vou direto para isso que eu percebi, que do traço, que eu falo, isso aqui eu não vou errar nisso aqui de novo, ou, né? Mas eu preciso reconhecer aonde eu considero que eu estava equivocado. É um auto-reconhecimento. E aí pode ser em qualquer coisa da vida, né? E aí eu falo, poxa, mas essa foi a maneira. Hoje, nesse momento que eu me propus a fazer, essa é a maneira que eu sou capaz de fazer. Amanhã eu vou fazer diferente, mas hoje eu fiz assim. E que legal, legal, porque eu fiz assim. Então, eu sei que eu posso fazer. E vem o autorrespeito. Eu sei que eu sou capaz. E aí a gente fala, poxa, que bacana, né? É autoestima mesmo. Então, quando você faz esse ciclo, você começa a deixar essa bactéria enfraquecida. Porque ela vai entendendo que ela não tem tanto espaço na sua vida. Ela está ali. Ela vai morrer. Mas depois ela vai vir de novo. Você, sem querer, você vai beber da água estragada. E aí, porque essa água vem todo dia, às vezes até, na vida da gente. Tá? E aí a gente tem que aprender a fazer esse ciclo de proteção, certo? Vamos ao ritual. Então, bora lá. Entendemos, né, de onde que a gente está, o que eu estou propondo para vocês. Essa questão da gente trabalhar essas memórias e entender a importância dessa memória no nosso processo e essa afetuosidade, né, gente? A gente tem que aprender a se acolher. Quando eu falo isso, eu falo para vocês, eu falo para mim, eu falo para todos nós, porque eu também estou com vocês nesse processo. Ó, a Júnia pedindo para entrar, acho que a Júnia vai entrar agora, né? Eu acho que a gente está juntos nesse processo. E isso é para sempre, gente. A gente não resolve. Existem dores que elas vão sempre indo e vindo. Né? Eu acho que nunca a gente vai estar 100% confiante de quem nós somos. A gente nunca vai estar... Então, por isso que essas ferramentas, a gente nunca vai estar 100% sem procrastinar. A gente sempre vai procrastinar aqui ou ali, mas aí então a gente tendo o planejamento, definindo o dia, o horário, pelo menos para fazer certas coisas, a gente consegue ir vencendo essas dificuldades. Então, olha lá. Nossa missão, preparar a bacia com uma água morna, sais e aromas. Eu quero cheiro. Tente colocar de uma forma, porque eu queria muito também conectar um pouco com com a nossa, não só com a nossa memória tátil, mas com essa memória olfativa. Não sei se vocês sabem, o olfato, ele é muito ligado ao paladar. E essas também são memórias muito táteis, né? Porque tem a coisa da textura. Então, quando a gente conecta esses sentidos, eles são muito potentes, muito interessantes. E por que eu sempre peço, gente, para vocês fecharem os olhos inicialmente? E ouvirem a música e ligarem essas outras conexões. Porque o nosso olho ele é muito potente. O nosso olho tende a sobrepor os outros sentidos, pela nossa especialização até evolutiva. Então, quando você fecha o olho, você dá espaço para a mente potencializar imagens não vindas do que você está vendo, mas vindas do que você está percebendo pelos outros canais. E isso traz imagens muito interessantes, muito mais do que... Porque quando você olha, você viu aquilo, é muito racional. O olhar é muito racional. E aí, quando você tira ele, você acaba potencializando
imagens não muito racionalizadas na tua cabeça, tá? E aí vem coisas assim, às vezes até inesperadas, ou muitas coisas também de memória, porque vai buscar lá na memória. Então, desde lá do primeiro ritual, que eu também pedi isso, pega a terra, fecha os olhos, agora a mesma coisa, e agora são os pés. Vocês sabiam, olha que coisa interessante, os nossos dedos, né, do pé e da mão, quando a gente olha lá nas áreas de recepção do cérebro, são as áreas mais potencializadas nossas de recepção tátil. E a bochecha, o rosto. É tão legal, né? Porque eu fico pensando, gente, por isso que um beijo é tudo de bom, a gente lembra, né? Então, a nossa bochecha, os nossos dedos, quando você olha né, tem as áreas de recepção cerebral, de captação, são as maiores áreas dentro de todo o nosso espectro, de tudo que a gente sente, de todos os lugares que a gente sente. Né? Então, agora a gente vai para os pés por causa disso. Gente, nada aqui não é intencional ou não é intuído. Porque tem um outro aspecto que nós vamos chegar lá, que é entender a importância da intuição no processo criativo. Nós vamos chegar ainda nesse lugar, tá? Então, muita coisa eu penso e sei porque eu estou propondo, mas muita coisa eu intuo e depois eu vou entender por que eu estou fazendo. Porque aí as coisas vão entrando em conexão. Então, quando vocês estiverem criando, façam isso. Saibam as coisas que vocês querem, mas deixe que as intuições, que tipo, oi? Vai lá e faz, tá? Faz parte do processo. Então, vamos preparar essa bacia e colocar com esse aroma. Então, pode ser o aroma que vocês quiserem, de hortelã, de flor, se você tiver à mão. Acha alguma erva aí na sua casa, a hora que você deixar água um pouquinho mais quente, sem ferver, hein, gente? Aí o cheiro sai mais um pouquinho ainda. Ou então, se você quiser ferver e depois esperar ela mornar, porque aí ela vai liberar mais ainda os aromas, então façam como vocês acharem, só não me queima os pés. Aí... Escaldapé chama isso, né? Hã? Escaldapé. Isso. Tem coisa Isso não é melhor do que meu tempo. Isso não não é do tem meu coisa tempo, melhor não. que o escaldapés, né? Por isso que tem essa coisa, vem lá, né, gente? Vem lá daquela memória do antigo, dos antigos, do famoso escaldapés. E aí, então, bota esse pé, fecha o olho, abre ou, né, liga a música e deixa rolar. Deixa rolar. E aí, observa depois. Aí vocês podem abrir os olhos. Porque aí, quando a gente abre os olhos, depois que a gente usa essa percepção mais sutil, aí novas coisas surgem. E aí aí vem o lado mais racional, que começa a conectar ideias, tá? E isso é muito importante dentro do processo. Lembra, gente, tudo que tem a sua importância. Ao terminar, vocês vão secar, gente, esse pé. Antes disso, essa questão que eu falei, olha, não julgue os pensamentos. Veio um pensamento fora que você fala, o que é isso? Deixa lá. Veio. Não joga ele fora, não. Calma. Veio, às vezes, uma imagem, até que a sua, sei lá, às vezes pode aparecer uma imagem erótica. Você, meu Deus, deixa quieto. Veio. Entendeu? Então, assim, ou veio uma imagem ruim, de alguma memória péssima, que, sabe, de uma dor, vem, não joga fora, só deixa vir, é igual meditação, deixa o pensamento passar. A pessoa acha que meditar é limpar a mente, não é. Meditar é você deixar a mente fluir e você assistir a sua mente fluir. Por isso que é mais difícil meditar de verdade do que fazer uma meditação guiada para você bloquear e não pensar, ou não pensar em nada. Não é isso. Deixa simplesmente vir, tá? E aí, quando você... legal, é rápido, não fique lá, a não ser que você queira. E aí você vai... Porque se você ficar muito tempo, vai vir muita ideia. E aí você vai se perder nas ideias, tá bom?
Não fique muito tempo. É o tempo da música e olhe lá. Enxuga esse pé, gente, mas enxuga esse pé como se você estivesse enxugando a coisa mais linda, gostosa, maravilhosa, preciosa da face da terra que você tem. Que é, né, gente? Esse dia eu estava pensando, gente, como é bom poder ter pezinho para andar, né? Eu fico tão triste com quem não tem. Pessoa diabética, por exemplo, tem que ir lá e tirar o pezinho. Ah, gente, é doído demais. Então, a gente tem que ter graças a Deus. Fala, Fabrício. Eu acho que isso talvez seja um recado que a pandemia nos deixou, né? Talvez é uma profunda reflexão. As coisas mais simples do mundo, a gente começou a dar valor, né? O meu carro 2008 é o melhor carro do mundo, porque ele me leva para onde eu vou. O cantinho de casa, o cheirinho de comida caseira. Porque, olha, eu não sei vocês, mas eu não aguento almoçar fora de casa. Mas eu levo marmita para trabalhar. Sabe que eu sempre comi fora, eu almoçava no quilo da esquina. Tinha um quilo lá na esquina de casa, era muito mais prático, todo mundo correndo. Com essa pandemia, eu aqui presa sozinha, né? Eu falei assim, aí, obviamente, eu passei a cozinhar, porque eu parei de sair. Eu sou uma pessoa que sempre adorei restaurante, essas coisas, e gosto ainda, mas comecei. Gente, hoje em dia, eu não troco a minha comida por comida de chefe nenhum. É impressionante, Exatamente. né? Como a gente mudou. Isso foi um bom aprendizado, eu acho. Exatamente. O arroz, feijão com ovo é bom demais. E olha eu acho que só. a simplicidade da vida, né? Eu acho que essa coisa Isso. que você falou aí dos pés, né? Quantas vezes a gente não se apercebe do olhar, do sorrir, né? Do abraço, de coisas tão mais significativas para nós do que qualquer outra questão, né? Com certeza. E olha só, então, na hora que terminar, gente, joga essa água fora. Se eu for fazer, eu acho que eu vou fazer até ali. Tem uma banheira aqui em casa, é muito mais fácil. Talvez eu não vá conseguir jogar na terra. Mas se você jogar na terra, é só uma questão simbólica mesmo de energias, tá? Porque você vai conectar com aquilo que a gente fez antes. Porque a gente sai do ritual da terra, vive esse ritual da água e devolve ele lá na terra, tá? Então, se você conseguir, se for uma bacia mesmo, eu não tenho bacia em casa, eu acho que por isso que eu falei, e tem uma banheira, eu acho que eu vou fazer na minha banheira, aí vai embora pelo ralo. Mas, então façam, gente, não se privem de fazer, porque você não tem essa bacia linda da fotografia, com essas florzinhas, não, pelo amor de Deus, é fazer com o que tem. Lembra? Somos seres criativos. Se a gente tiver um copo d'água grande, enfia o pé no copo d'água, tá? Então, é isso. Cada um se vira com o que tem. E aí a gente vai fazer isso, buscar registrar. Registro. Memória tem que ter registro. E a gente tem que ajudar a nossa memória. A memória, ela não consegue gravar tudo sozinha. Vai acontecer muita coisa. Vai acontecer ideia, vai acontecer sensação durante o ritual. Se você, ao terminar, não registrar, ó, foi. Não adianta você falar, porque foi muito significativo. Foi, só que aí a memória vai para um lugar que você não tem acesso. Porque ela vai para às vezes vai lá para o lugar só da emoção e do sentimento. E as filigranas ou coisas mais racionalizadas e importantes do processo passam batido. Entenderam? Então, a gente tem sim que fazer o registro. Isso é muito importante vocês entenderem quando a gente está lidando com memória. A gente não pode deixar só o nosso cérebro funcionar. Por isso que o artista tem um caderno. Qualquer pessoa que estuda, olha aqui o meu, por exemplo, eu tenho vários, mas esse daqui é um deles. Olha aqui. Vou escrevendo, esse aqui é só de escrita. Não sei se dá para vocês verem. Eu vou escrevendo tudo. Desenho também, tem até desenho aqui, mas tudo. Fica assim, é bem fácil, é uma coisa que eu tenho, entende? Como eu tenho meu celular, eu tenho lugares no meu celular que eu salvo. Eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp. Eu comigo. Para quê? Eu vou botando lá. E eu tenho diferentes, eu não tenho só um grupo de mim comigo mesma, viu? Porque eu sou uma pessoa cheia de coisas, de assuntos diferentes na cabeça. Então, eu separo os meus grupos. É como se fosse um file
de computador, porque cada um tem o seu lugar, né? Como eu uso muito celular, eu faço isso no WhatsApp. Eu crio grupos de interesses comigo mesma. Eu tenho um que chama Nosso Restaurante. Eu só coloco lá receitas que eu crio e que eu gosto. Putz, isso aqui, se eu abrir um restaurante, vai ser minha marca de chefe. Não é sério. Aí eu coloco lá, ou coloco outras receitas que eu quero reproduzir. Aí eu tenho um outro que chama, que é o meu grupo que é o mais importante ligado a todo esse projeto, que chama Alice. Porque é o meu lugar da fantasia, é o meu mundo mesmo, né? Meu mundo das maravilhas. Então, nesse grupo, eu vou anotando, gente, eu vou pegando os arquivos, vi um link, eu vou colocando lá, e eu tive um insight na hora que eu gravo voz para eu não perder o que eu pensei, fica tudo lá. Aí eu tenho outro, não vou falar não, é muito grupo. E aí, Você cria um banco de dados, né? Você eu cria um tenho. banco de dados. Aí, Alice. Oh, meu Deus, Alice. Eu tenho até meu quadro, Aí, né, ó. Alice? E então, por exemplo, eu tenho o Trello. Eu também tenho o meu lado organizado. Que aí no Trello eu vou lá e faço aquelas planilhas e tal. E eu tenho o meu bloco, aonde eu vou anotando, por quê? Existe o lado do anotar, né? Do desenhar, que é muito bacana, do que você só digitar. Então, cada Você um de sabe que nós... Hã? você sabe de uma coisa interessante? Uma vez eu ganhei uma caneta tinteiro num evento que eu fui. Aí eu ganhei, achei muito legal. Aí falei pro rapaz se vinha um manual para mim se voltar a aprender a escrever com caneta, né? Uhum. Porque a gente só digita, você É. perde aquela coisa do escrever. Eu acho que isso faz falta, né? Sim, para mim, claro, que trabalho com arte, essas coisas é fundamental. Eu tenho essa mão, minha mão tem que estar trabalhando, gente, senão eu não consigo desenhar, não consigo. Ela é muito importante para mim. Eu preciso cuidar muito da minha mão, muito do meu movimento. Porque é isso, gente, não adianta você achar que determinados aprendizados, especialmente os aprendizados artísticos, estéticos, a gente perde a memória. Você já viu quem toca piano? Porque existem memórias que são mecânicas e muito importantes, mas essas vão de coisas mais sutis, mais de altas habilidades. Então, por exemplo, se você pinta e você para de pintar, quando você volta a pintar, você sabe pintar, mas a sua mão não corresponde. O traço não sai mais do mesmo jeito. A mesma coisa quem toca piano, toca um instrumento ou usa a voz. A gente tem que resgatar aquela memória. Existe, mas você não tem mais aquela habilidade, então você precisa resgatar aquilo e demora um tempo. Então, por exemplo, eu não deixo de escrever com a mão por causa disso, até porque eu preciso estar desenhando, eu preciso fazer coisas assim, tá? Então, tem essa questão também da memória que é importante a gente avaliar. E aí, gente, vamos lá. Chegamos no... Cadê? Aqui, ó. A missão, que é o ritual. Eu botei... Beleza. Gente, aqui, passei. A missão, a nossa missão. Tenho que olhar aqui meu tempo. Ok, vamos lá, para encerrar. Então, a missão dessa semana, eu não posso entregar a missão fechada para vocês, porque eu preciso que vocês façam esse exercício. Por que eu não posso entregar a missão, gente? Porque se eu falar o que vocês vão fazer, vocês vão escolher o objeto. E não é para você ter uma dimensão do que vai acontecer. Que esse também é um outro fator extremamente importante quando a gente está lidando com essa questão da memória. A gente não tem muito controle, ela tem essa coisa que é meio intuitiva, é meio que você não sabe de onde que vem. Isso eu nem cheguei no sonho, né? Aí o bicho pega. Vai pegar é lá. Nossa, lá em Soneria, na nossa última terra. Então, olha só, uma vez que a gente entrou nesse território, a gente vai fazer essa proposta, que é você escolher, gente. Escolhi esse aqui, gostei dele, ele é legalzinho, ele tem uma história, mas escolha alguma coisa que tenha um significado. E aí você escolhendo esse objeto, falar nisso, eu preciso escolher o meu.
vocês vão ficar com ele. Ruim de eu escolher, porque eu já sei o que vai fazer. Mas eu costumo nem mesmo pensar muito para tentar me enganar. A gente engana o cérebro também, viu, gente? Aliás, é mais fácil ele enganar a gente do que a gente enganar ele, mas tudo bem. Aí, ó, você vai encontrar o seu bichinho, ou o seu objeto, pode ser um colar, pode, sei lá. Uma vez eu fiz esse exercício com um colar, deu uma história maravilhosa, assim, eu falo assim, o que aconteceu, sabe? Foi incrível. Enfim, vocês vão escolher e ficar com esse objeto durante 2 dias, pelo menos. Se eu conseguir ficar um dia, você me avisa. Ana, consegui ficar um dia, mas já estou em cima da hora. Tudo bem. Pensa que nós temos poucos dias aqui pela frente. E aí você me avisa, porque você me avisando, eu vou te dar a missão. Certo? E é isso, é muito simples. Você vai dar a resposta a partir ainda de alguns dos skills lá, desculpa, de algumas das habilidades que vocês anotaram no teste como boas habilidades, coisas que vocês se sentem confortáveis. Ainda nós estamos no campo das coisas confortáveis, tá? E aqui é muito importante, porque nós estamos no lugar do acolhimento. Então, vamos por esse lugar também que é confortável para a gente, tá certo? E aí, me avisa que eu vou passar a missão para cada um. Vou passar em box, essa. Vai chegar via ondas da internet. Pode A passar minha já mandei, Perguntas a minha já finais, mandei para você. Carlos. A minha já mandei para você, agora à tarde. Ah, tá bom. Então, já vou te passar. O meu eu preciso passar mesmo ou você já pode passar para mim também? Não, é só você falar, cumprir a missão. O meu já está, minha missão Tá, mas está você me cumprida já. manda por escrito, Fabrício, senão eu esqueço. Tá Falou louco, hein? aqui. Pelo amor de Deus. Falou aqui, da hora que eu desligar, não vou lembrar nem mais o que eu falei aqui para vocês. Ainda bem que eu estou filmando. Por falar em filmar, eu tenho que salvar lá o meu outro negócio. Então, eu vou voltar aqui para o nosso grupo, tá? Cadê? Peraí. Stop share. Vou lá olhar como é que fica, se foi gravado. Foi gravado. Só um segundo. Alguém quer falar? Podem falar um pouco para a gente fechar, enquanto eu vou aqui salvar o nosso arquivo, tá? Por favor. Tá? Pessoal, só comentar algumas coisas. Que eu estava comentando, sou programador neurolinguístico. Então, algumas coisas que ela falou, eu estudo e coloco de outra maneira. Uma maneira um pouco diferente. Mas o que ela falou, eu só valido o que ela falou. E uma das coisas que eu trabalho é reprogramação de crença. E aí justamente aquela coisa de, aí eu não consigo. Isso é uma crença. Se alguém consegue, você também consegue. É só você estar disposto a pagar o preço. Tá? E uma coisa que o Fabrício comentou, né, a criatividade só aparece porque a gente tem que sair da zona de conforto. Eu não vou reinventar a roda. Se eu tiver que fazer alguma coisa que é diferente da roda, se eu tiver um problema que vai à roda, eu não vou pensar, vou pôr a roda. Se eu tiver um problema que eu preciso de uma coisa que não é a roda... A não ser que você não conheça a roda. Mas assim, se eu tenho alguma coisa que não é a roda que vai me resolver, aí eu entro a criatividade, né? Eu vou procurar. A primeira coisa, hoje está fácil, né? Google, como é que eu faço tal coisa? Faz assim, então compra lá, faz, morreu o assunto. Se não me satisfaz a resposta, ou não tem, daí entra a criatividade para resolver uma dor. E mesmo quando você acha uma resposta boa para aquilo, você vai ter que fazer. E ao ter que fazer, você vai ter que experimentar pela primeira vez algo que você ainda não fez. E isso também é muito válido. Por isso que, às vezes, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente busca as receitas. Aliás, até inteligente para não ficar perdendo muita energia. O cara já fez, então, para que eu vou aprender o negócio com alguém que já, né? Por isso que pesquisar é muito importante, buscar referências é muito importante, porque você acha as respostas ali. Só que você vai vivenciar aquilo pela primeira vez, só isso já é um novo aprendizado. E se você é essa pessoa com essa mente criativa,
você vai ter a capacidade ou vai buscar adaptar aquilo para a sua realidade. E isso é um exercício criativo também. Às vezes, as pessoas sentem muito acuadas no processo de criatividade porque elas ficam, sabe, projetando um Steve Jobs na cabeça. O cara que inventou o iPhone. Não, ninguém vai inventar iPhone. A gente não precisa inventar iPhone para ser alguém criativo na vida. A gente não precisa ser um Leonardo da Vinci, né? A gente sempre falou isso, a gente fica comparando com seres externos. Não. É um processo, gente, é um processo pessoal. Eu queria que outras pessoas, gente, Carmen, Adriana, ficaram caladas. Ângela, vocês querem falar alguma coisa para a gente fechar? Fica o convite. Os meninos hoje dominaram. Está tudo dominado. Depois fala que só a gente é que fala. Ah, mas de vez em quando a gente tem que ter a nossa vez, né? Porque homem no meio de mulher, você acha que fala alguma coisa? Vamos lá, cadê? Quero ouvir a voz das meninas hoje. Essa tarefinha de colocar os pés na água, eu estou adorando. Eu gosto muito. Melhor que a mão na terra, né? Tem gente que tem agonia. Não, até que foi gostoso também. Mas os pés é muito bom. Que mais, Parece né? um clichê, né? Você sabe que parece um clichê, mas, por exemplo, acho que, não sei. A Ana também, nós estamos na mesma idade, né? Assim, nas primaveras, né? Eu sou de uma época que nós não tínhamos condições financeiras de ter muitas coisas, muitos brinquedos. Naquela época, ter brinquedo não era igual hoje, que você vai ali e compra, né? Então, a gente construía muita coisa. Então, você fazia carrinho com lata, soltava pipa, não tinha dinheiro para comprar o papel, fazia de Mas a sacola de diversão era fazer, pão-puma. né? Era fazer. Então eu percebo que essa etapa da vida ela foi muito positiva, né? Se brincava Eu falei fazia boi com manga. Eu falei isso muito para os pais de hoje, para os professores, porque hoje a gente tem tudo muita coisa pronta. E a escassez, ela é um dos elementos fortes do desenvolvimento criativo. Então, ou limite. Por isso que eu dou limitações para vocês, eu dou missões. A missão, ela cria limites. Não é, faz o que você quiser. Ela tem, claro que vocês vão fazer o que vocês, mas ela tem recortes, entende? Porque você tem que dar limitações para o outro, senão ele se perde também. Vamos lá, Ângela, fala. Então, vou compartilhar uma experiência que eu já tive com essa coisa de fazer o escalda-pés, né? De observar ainda a água quando ela está fervendo, para ver essa sensação de presença, né? Já fiz esse movimento também, de observar a água, colocar no fogo, observar ela fervendo, depois temperar nessa temperatura que fica agradável para fazer o escalda-pés. É bem gostoso, estou motivada para fazer essa semana. Façam, gente, porque nós temos que ainda fazer o trabalho, que ainda vou dar a missão, hein? E aí faz escalda-pés, depois escolhe o objeto, e aí depois que pega a missão, né? Se vocês não conseguirem ficar 2 dias, pelo menos fica um dia, pelo menos. Um dia com ele por perto, porque você vai... Depois eu vou dar um desafio para vocês, você vai ter que pensar, por que esse objeto, né? Por que eu escolhi esse objeto? Então, pelo menos está aqui 2 dias com ele, não precisa pensar, como eu falo, não racionaliza demais, não. Pega esse objeto, que é uma coisa que você gosta, e fica com ele, tá bom? Ângela, a Júnia, a Adriana, quer falar alguma coisa? Não? Júnia? Tá aí no mudo? Tá, a Júnia tá lá tem uns barulhos lá, coitada, por isso que ela tá no mudo. Gente, então... Mas estou ouvindo tudo, tá? Eu sei, Júlia, você está conectada. Olha só, pessoal, então é isso. Eu vou gravar essa reunião, vou disponibilizar para os colegas, porque eu acho importante, porque aqui, né, nem todo mundo pode estar junto, apesar que muito mais pessoas falaram que estariam aqui hoje, mas sempre tem as dificuldades de cada um. Mas eu considerei um encontro muito rico, o de hoje. Eu acho que a gente vai só aprofundando, né, na medida dos nossos envolvimentos, dos nossos conhecimentos. Lembrando que, então, no sábado agora, eu não poderei estar com vocês, mas
o Carlos vai fazer uma proposta no grupo lá, tá, Carlos? Se você quiser pensar alguma coisa, para vocês fazerem como atividade. E eu quero ver, eu vou conversar em box da possibilidade, se for o caso, da gente encontrar no domingo, pela manhã, que para mim é ruim, porque eu tenho que madrugar, mas eu posso dar um jeito. E para eu passar o próximo, eu vou passar a nossa próxima etapa. E eu quero muito ver o que vocês fizeram, tá bom? É isso. Uma palavra de cada um, aí todo mundo vai ter que falar uma palavra do encontro de hoje. Carmen. Eu diria produtivo. Produtivo. Carmen. Tá muda, Carmen? Rompendo etapas, barreiras. Fabrício. Memória. Peraí, Adriana que falou? Memória. Adriana, memória. Fabrício. Significado. Significado. Ângela. Sentido. Sentido. Júnia. A Júnia agora... Amor. Qual? Amor. Amor, afeto, muito bom. E é isso, né? Um encontro produtivo, com muitas significações, sentidos, rupturas e, sobretudo, né, gente? Amor, afeto, ok? Então, usemos a nossa memória a nosso favor e não contra a gente. Ó, Disruptivo, Ana. Foi disruptivo. foi muito bom. Um abraço, aprendi muito. Um abraço. Eu aprendo, é tão louco, né? Eu nunca chego com conhecimentos totalmente fechados e sempre saio com novos conhecimentos que me abrem novas perspectivas. É impressionante o trabalho, o crescimento, que quando a gente se propõe na jornada também de ensino, a gente ganha muito. Eu recomendo quem nunca guardarem os seus conhecimentos e sempre partilharem por causa disso. Beijo, até mais. Bem, Boa tchau, noite a gente. todos. Prazer. Tudo de bom, viu? Prazer. Tchau, tchau.